ótimo, que bom revê-los nessa semana, né? Vamos dar início a mais uma semana de aula. E como eu já falei outras vezes, esses são os dois livros, né? Ou são os livros, né, que nós vamos trabalhar, que é o livro do SESI. Espero que vocês já tenham retirado esses livros lá na escola. Por que eu coloquei a foto desses dois livros aqui? Bem, esses dois livros são os livros de português. O livro azulzinho é o livro, né, que a gente vai trabalhar com português, vamos trabalhar com gramática, leitura e interpretação, entre outras coisas. O livro vermelhinho que está do lado é o livro só de leitura. Por que eu estou falando isso? Porque pode acontecer, que nem vai acontecer hoje, que para fazer a atividade do livro azul, você tem que ler o texto que está no livro vermelho. O livro vermelho é um livro só de textos, tá? Só de textos. Por isso que eu estou explicando isso, porque às vezes vai ter um texto que você vai ter que pegar o livrinho vermelho, que é o muitos textos, ler esse texto, depois voltar lá no livro azulzinho para responder as perguntas, que é o que vai acontecer hoje, tá? Por exemplo, hoje na página 24, que você vai abrir aí, você vai ver que lá em cima, atividade 4 na página 24, ali vem falando para você pegar o livro vermelho, que é o livro muitos textos, né? Você vai achar o livro, o texto O Ganancioso Rei Midas, está na página 216, já estou dando para vocês aí a dica. Mas antes de ler esse texto lá no livro vermelho, você vai parar um pouquinho e pensar sobre essas perguntas A e B, por exemplo, sobre o que esse texto vai falar, né? O ganancioso rei Midas. Não é para escrever nada, é só para pensar. O que será que esse texto vai falar? Né? Se ele está falando de uma pessoa gananciosa, se ele é rei, se ele vai falar do quê? Ao B. Será que esse texto tem algum ensinamento para quem lê? Né? Caso tenha, qual você acha? O que você acha que um livro chamado O Ganancioso Rei Midas vai ensinar para você? Tá? Então isso é só para você pensar. Por quê? Porque você vai pegar o livrinho lá vermelho agora, que é o livro Muitos Textos. Você vai abrir o livro na página 216, tá? Dar uma dica para vocês. Esse livro, os textos ali estão em ordem alfabética. Eu já coloquei para vocês aqui a página, mas se eu não colocasse e falasse assim, procurem no livro muitos textos, o texto O Rei Midas. Então você teria que procurar ali no comecinho do livro, já está todos os textos em ordem alfabética. É só encontrar, ir na página e ler. Então vamos lá, então vamos começar então. Pega o livro vermelho, muitos textos, abra na página 216, você vai encontrar o texto O Ganancioso Rei Midas. Leia esse texto com calma, com atenção. Depois que você leu, aí você vai voltar para o livro azul. Opa, só voltando aqui antes. Você vai voltar para o livro azul e lá na página 24 tem uma pergunta que é a pergunta C. Olha só o que diz a C. A hipótese que você levantou, né, no item A e B, que foi o que a gente conversou aqui, foram confirmadas após a leitura? Quer dizer, você lembra que eu perguntei para você? O que será que esse livro vai falar? O Ganancioso Rei Midas. Será que ele vai falar do quê? Lembra que eu comecei a conversar com você sobre isso? Lendo o texto, é isso mesmo? O Ganancioso Rei Midas era ganancioso? Era uma pessoa má? Como ele era? Por que esse texto tem esse texto, ele levou esse título? Você vai escrever nessa caixinha aí, na página 24. Tudo bem? Beleza. Depois que você terminou essa atividade, você vai lá para a página 25 e aí você vai preencher essa tabela de acordo com os textos que você leu.
Porque até agora, nesse livro, você leu o texto Prometeu, você leu o texto Pandora e você leu o texto Rei Midas. Não foi? Foi os 3 textos trabalhados até agora. Então você vai preencher essa tabela de acordo com o que está se perguntando. Por exemplo, lá, Prometeu. O que fez? O que Prometeu fez? Se você lê o texto, se você não lembra, lê de novo. O que ele fez? 4 coisas que ele fez. Qual foi o castigo que ele recebeu? 4 coisas ou 2, você que sabe, sobre o castigo dele. E qual foi o seu destino? Ou seja, o que aconteceu com ele no final da história? Ele foi, digamos assim, o final da história diz que ele foi condenado ao quê? Tá? Qual foi o destino dele? Isso para todos, o texto Prometeu, Pandora e Rei Midas. Tá? Você vai preencher de acordo com a sua leitura, tudo bem? Espero que você tenha um ótimo dia. Se tiver alguma dúvida, manda uma mensagem para mim e a gente pode conversar um pouquinho mais sobre isso. E, detalhe, provavelmente semana que vem volta às aulas. Não é certeza, mas provavelmente. Quando voltar às aulas, a gente vai fazer a correção dessas atividades. Então não precisa ficar preocupado por enquanto, tá? Faça aí a atividade e quando voltar às aulas a gente corrige, eu vou olhar um por um, ok? Bom dia, fiquem com Deus.